Olá, Mulheres no Espelho, mais um vídeo para nós tratarmos de algum assunto do nosso cotidiano, baseado sempre, claro, na Palavra de Deus. Antes do nosso tema, da nossa mensagem, da nossa reflexão deste vídeo, eu gostaria de fazer aquele pedido que se você estiver assistindo o nosso vídeo e você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva e também que você possa interagir conosco aí nos nossos vídeos, curtindo, né, comentando e ainda, se possível, compartilhando com seus contatos para que a palavra de Deus possa ser divulgada. Lembrando também que Mulheres no Espelho está todos os domingos às 14 horas no programa Cristo é Resposta para você, sob a direção do irmão Gilson Barbosa, pela Rádio Alternativa. Amém? Muito bem. Hoje eu gostaria aqui rapidamente de refletir com vocês a respeito do tema peça ajuda ou aceite ajuda, né? Peça e aceite ajuda. Nós temos percebido, né, nos últimos tempos, a gente tem percebido que tem se tornado cada vez mais difícil a gente encontrar pessoas com quem a gente possa abrir o coração, com quem a gente possa contar nas horas difíceis, com quem a gente possa compartilhar as nossas dificuldades, mas nem por isso nós devemos nos fechar totalmente, porque o ser humano precisa de outras pessoas ao seu lado. Nós não podemos, nós não somos suficientes ou autossuficientes para resolver as nossas dificuldades. Sempre vamos necessitar de alguém com mais experiência, com mais conhecimento naquela área em que nós estamos tendo dificuldades, para que possa nos ajudar, para que possa nos orientar. E nós temos exemplos na Bíblia. A Bíblia nos mostra, né, com relação aos cristãos, a Bíblia ensina que nós devemos compartilhar as nossas dificuldades, né, com os nossos irmãos, com os santos, e que nós devemos suportar uns aos outros, nós devemos, né, e suportar, quando a gente fala de suportar, não é apenas aquela coisa, né, aquela ideia de aguentar, de tolerar a pessoa difícil, a pessoa chata, não, suportar também, a palavra suporte tem a ver com aquela questão de apoio, né, de sermos suportes, apoio uns para os outros. Então, nós precisamos, né? Todos nós precisamos ter amigos, ter pessoas com quem nós possamos contar nas horas difíceis e que também possa contar conosco. Então, é importante a gente aprender, né, muitas vezes passar por cima do orgulho, porque uma coisa que também muitas vezes nos impede de pedir ajuda é o fato de que vai parecer que nós somos fracos, que nós não temos condição de resolver as nossas próprias coisas, mas isso não é bom para a nossa vida, isso não é bom, né, dentro dos nossos relacionamentos e não é bom para a nossa própria vida, né, para nossas próprias situações, porque a gente precisa. Há momentos em que nós não temos condições de resolver certas situações sozinhos e precisamos pedir ajuda. Amém? Nós vemos exemplos na Bíblia, né, de pessoas muito conhecidas, né, histórias maravilhosas na Bíblia de pessoas que num momento ou outro pediu ajuda, teve a humildade de pedir ajuda, né, de pedir auxílio. A gente pode ver, né, logo no início da história da humanidade, a gente vê a história de José, né, a gente percebe que José, ele passou por uma situação muito difícil, né? José passou por um período, né? Por anos de sofrimento, de situação realmente muito difícil, mas ele foi humilde para pedir ajuda, né? A gente vê o exemplo quando José interpreta o sonho daquele padeiro e do copeiro do rei, e quando ele sai, né? Um saiu direto para a morte e o outro foi, né, restituído no seu cargo. E ele pediu aquele copeiro, ele disse, lembra-te de mim quando estiveres diante do faraó, né? Ele pediu ajuda. E a gente precisa entender que muitas vezes, né, nós pedimos ajuda para Deus e Deus quer usar pessoas para que a ajuda dele, a ajuda de Deus, vai chegar em nossas vidas através de algumas pessoas. E para José, a ajuda chegou através daquele copeiro. Ele pediu ajuda e no momento certo, né, ali determinado por Deus, ele foi ajudado. A gente vê nas cartas de Paulo, Paulo pedindo ajuda muitas vezes, como em determinado momento que ele pede, traga-me Marcos, porque Marcos me é útil no ministério. Então, pedir ajuda não é questão de fraqueza, não é significado de incapacidade, de incompetência, é realmente pedir ajuda, é mais para uma atitude de
humildade de reconhecer que existem pessoas que estão mais em condição de fazer aquilo que no determinado momento você não consegue fazer. Nós precisamos de ajuda das pessoas, né? E é interessante, eu quero mostrar para vocês um exemplo, né, que eu meditando nesse assunto, porque recentemente eu passei por umas situações assim na vida que eu precisei refletir sobre isso. Vilma, peça ajuda, é importante pedir ajuda, não queira resolver, não queira carregar a cruz sozinha, né? Não queira carregar os problemas sozinho. Muitas vezes tem pessoas que estão prontas, em condição naquele momento de te ajudar numa situação difícil. Abra o seu coração, reconheça que você não é autossuficiente e que você precisa da ajuda, primeiramente de Deus, como aquela mulher cananeia, né? Como o cego clamou a Jesus Cristo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, né? Socorro, me ajuda. Nós devemos sempre, em primeiro lugar, buscar a ajuda de Deus para a nossa vida, né? Apresentar diante de Deus todas as nossas causas através das nossas orações, das nossas súplicas. Entretanto, a ajuda de Deus pode vir para você através de uma outra pessoa. Deus pode querer usar pessoas para trazer até você a ajuda que você tem pedido a Ele. E a gente vê na vida daquele que é o maior exemplo para nós em todas as coisas, que é o Senhor Jesus Cristo, né? A Bíblia diz, e eu separei aqui um versículo que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 27, diz assim: e verso 32, e quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Veja que aqui, né, o contexto, a história está mostrando que Jesus Cristo, né, depois de ter sido ali condenado, depois de ter sido açoitado, maltratado, Jesus como homem, ele estava ali no momento, realmente assim, humanamente falando, como homem, ele estava muito fraco, muito debilitado, e estava naquele momento, né, ao caminho do Gólgota, que ele tinha que carregar aquela cruz, e por algum momento, né, aquelas pessoas que estavam ali maltratando Jesus, aqueles soldados, constrangeram um homem chamado Sirineu a carregar a cruz de Jesus Cristo por um tempo, e Jesus recebeu aquela ajuda, Jesus aceitou aquela ajuda, né? Jesus como homem ali, sabemos que era o nosso Salvador, o próprio Deus, mas naquele momento ele estava em situação humana, e como humano ele estava fraco, ele estava com seu corpo debilitado, ele já tinha sido muito maltratado e tinha aquela cruz pesada para carregar por todo aquele caminho até o Gólgota, e quando constrangeram o sirineu a carregar a cruz de Jesus, Jesus aceitou aquela ajuda, Jesus recebeu a ajuda do sirineu. Então, se Jesus Cristo teve ali a humildade, o momento dele de receber ajuda, né? Não significou ali que Jesus estava abandonando a cruz, não significou que Jesus não estava cumprindo com o papel dele, mas por um instante, por um períodozinho de tempo, por um espaço ali, né, naquele caminho, ele aceitou a ajuda do sirineu. Então, não seja orgulhoso. Muitas vezes nós estamos sofrendo, nós tornamos a nossa situação, o nosso problema mais complexo, mais complicado. Estendemos muitas vezes o tempo do nosso problema simplesmente porque não temos a humildade de aceitar ajuda, de pedir ajuda. Então, se você está numa situação que você percebe que está difícil de você conduzir sozinho, ore a Deus, peça ajuda para Deus e aceite a ajuda das pessoas que Deus colocar na sua vida para te ajudar. Amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.